todos. Obrigado, né, por estarem tirando um tempinho para nos verem aqui no Instagram. E a ideia é a gente conversar com os nossos embaixadores, Aline Cânio, Celso Cavallini, Richarles e o Felipe Vu. E a ideia é também falar um pouquinho sobre a terceira edição da Shot Fair, uma edição que vem para fincar um pouquinho mais a nossa bandeira do segmento, né, do mundo do tiro esportivo e também do outdoor, né, do mundo tático. Então, gostaria de chamar a Aline para estar fazendo parte da nossa live. Fala, Aline. Aí, já está aí. Estão todos aí. Aline, Cavallini, Richarles, Felipe Vu. Muito boa noite a todos vocês. Obrigado, né, por tirarem um tempinho para a gente estar conversando e passando aí as novidades, o que os nossos visitantes, né, os nossos expositores que estão vendo aí, assistindo a nossa live, podem esperar para essa terceira edição da Shot Fair, que vai acontecer de 2 a 5 de agosto em Joinville. Dia 2, um dia exclusivo para lojistas, né? E 3, 4 e 5, como foi no ano passado, aberto ao público. E aí, Aline, qual é a expectativa para essa edição? O que tu está esperando aí? Nossa, boa noite para todo mundo, boa noite, Mauro. A expectativa é grande, imensa. Eu acho que se antes tinha que estar todo mundo junto na Shot Fair, comemorando agora mais do que nunca, todo mundo junto lá, como você mesmo agora falou, né? Fincando a nossa bandeira, fincando o esporte como modo geral, dizendo o quanto a gente ama e quanto a gente, esse esporte, esse segmento movimenta, move a gente, né? Então a expectativa é muito grande. Chegando, né, para o nosso time de embaixadores, o Cavallini, eu estava brincando ali nos bastidores, se der um durex e uma caneta e mais alguma coisa, um canivete, ele faz uma bomba, sobrevive, o cara é fera, né, no mundo outdoor, é uma referência nesse segmento, e a gente está trazendo um pouco mais, né, para essa terceira edição, mostrando para o público, né, a gente entende que o outdoor e a questão do tiro esportivo, o amante, né? A gente sempre falou muito sobre, para quem é apaixonado pelo mundo das armas, mas o outdoor ele está totalmente correlacionado, né? A vida na natureza e quem é do tiro esportivo, que gosta desse segmento também, muitas vezes ele é apaixonado aí pela natureza e está sempre em contato com a natureza. Então o Cavallini vem para fortalecer o nosso time de embaixadores e principalmente levar a Shot Fair para essa comunidade aí do outdoor. Bem-vindo, Cavallini. Obrigado. Antes de tudo, é um grande prazer estar aqui. Como você falou, eu acho que tanto o público outdoor como o público tático, eles conversam muito bem. Nesses últimos 8 anos aí, depois de 25 anos de TV, eu tenho me dedicado ao YouTube, e no YouTube a gente consegue ter um retorno muito mais palpável, né, do público, e a gente vê que dificilmente uma pessoa que gosta de um assunto tático não vai gostar de um assunto outdoor e vice-versa. Então, eu acho que vai ser um sucesso. E como a Aline falou, eu acho que é hora da gente se unir e mostrar para o que viemos, né? Eu acho que é um momento muito importante que a gente está vivendo aí. Legal, Cavallini. Obrigado mais uma vez. Richarles, vamos falar um pouquinho de você, cara. Obrigado, né, por ter aceito aí o nosso convite para mostrar como o tiro esportivo é um esporte inclusivo, né, que não existe nenhum tipo de limitação. A gente tá aí, ó. Tá o teu filho aí, cara? É o teu filho? É a irmã mesmo. A tua irmã? É normal, esse é assim mesmo. Ao vivo, live é assim mesmo, né? Mas para mostrar, né, como esse esporte ele é magnífico, que ele não limita ninguém, né, para estar participando, para estar praticando esse esporte que é tão bacana, né? Então, se tu puder passar um pouquinho da tua história, eu agradeço. Bom, assim, de todo mundo aqui eu sou mais novo, né? Que começou agora. Eu de tiro esportivo mesmo eu tenho só 2 anos. E eu fui pesquisar também, né? Pra saber. E até hoje eu sou o único atirador que atira com os pés no Brasil. Olha só. Quem não assistiu nenhum vídeo do Richarles atirando com os pés,
Segue ele nas redes sociais ali no Instagram, no YouTube, dá uma olhadinha, né, no que ele faz e olha, tem alguns aí que vão ter que treinar bastante para chegar no nível de pontaria dele. Né? Obrigado, tá, Richards? Obrigado mesmo por ter aceito aí o nosso convite. Agora vamos falar um pouquinho desse querido Japa, o Felipe Vu, um grande atirador, medalhista olímpico, segundo ano conosco. Ano passado ele ajudou a gente, né, a divulgar a feira nos 4 cantos do país e fora do país também. E que nem a gente falou, cara, é pau para toda obra, né? Durante o evento ali, muitas vezes ele estava lá ajudando a gente, carregando cadeira, correndo atrás e fazendo o negócio acontecer. Felipe, muito obrigado, né? Tu chegou de viagem ontem, um pouco de amidalite, mas tá aí, firme e forte conosco. Se quiser falar um pouquinho aí da tua trajetória e qual é a tua expectativa para essa terceira edição da Shot Fair, eu agradeço. Com certeza. Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Porque eu não estava ouvindo vocês direito. Então, aos que não me conhecem, né? Felipe Vu, medalhista olímpico de tiro esportivo, atleta de tiro esportivo há uns 20 anos, mais ou menos, comecei bem cedo. E fico feliz de ver essa terceira edição acontecendo. Tanto a primeira edição, né, que eu estava lá, que foi finalzinho da pandemia ali, né, com todas as restrições e medos que aconteceram. E agora a gente está também com alguns receios, mas por outros motivos. Porém, eu fico feliz que mesmo com tantas adversidades, a feira vem se mantendo firme e maior a cada dia. E eu fico muito feliz em fazer parte disso. Legal, Felipe. Obrigado. Então, pessoal, o que a gente está preparando para esse ano, né? A gente está trazendo algumas clínicas, a gente colocou essas clínicas no contraturno, até para não ter não vou dizer uma competição com a feira, mas para que o nosso visitante, muitas vezes ele vem de longe, né? Como a gente teve visitantes no ano passado e na primeira edição lá do Amapá, né? Então o cara se desloca bastante para chegar no nosso evento e fazer com que ele aproveite melhor, né, a estada dele aqui na Shot Fair. Então algumas clínicas vão acontecer pela manhã e a feira abre às 14 horas, né, com todo a nossa gama de expositores. A gente está correndo atrás aí para conseguir colocar os 186 estandes, né? Então ano passado tivemos 130 e a ideia esse ano são 185, me corrigiram aqui para ser exato. Então a gente está próximo de atingir. A Simone está correndo atrás, eu estou junto com ela, né? A gente está sempre em contato aí com o mercado. Por uma surpresa muito agradável, a gente está com vários expositores que não participaram da primeira edição, que estão vindo aí para essa segunda edição, para essa terceira edição, né? E isso é muito legal porque alguns ficaram com receio de participar da segunda edição, ainda muito recente, a feira, e vieram, né? Prestigiaram o evento, viram o tamanho que foi, a organização, a vontade do público que estava lá em fazer negócio, e esse ano vão estar trazendo a sua marca, né? E divulgando o evento e divulgando os seus produtos no evento. Então a gente vai ter também no dia 2 de agosto, que é o dia exclusivo para lojistas, a gente está trazendo o comandante Luca para falar sobre alta performance. Então é uma palestra que vai acontecer pela manhã, exclusiva para lojistas, né? Então a gente entende que nesse momento ele é um momento delicado. A gente está aí desde janeiro com uma série de restrições no mercado. E eu percebi nessas idas e vindas aí em lojas, clubes de tiro, né, empresas e tudo mais, algumas empresas ainda muito desmotivadas, né, com tudo que está acontecendo. E eu entendo que a gente precisa virar essa página, se adaptar a essa situação, a essa nova realidade. O decreto está para chegar com a regulamentação, pelo menos a gente vai saber onde a gente está pisando, mas a gente precisa estar motivado, né, para conseguir fazer desse limão aí uma limonada. Então o comandante Luca ele vem para falar um pouquinho sobre alta performance, né, como aplicar alta performance no seu negócio. Então é uma palestra muito especial. Então ele está preparando aí um conteúdo muito bacana para estar passando para os nossos lojistas, né? E a gente vai ter também, pessoal, o primeiro simpósio de comércio exterior de produtos controlados. Então isso é uma necessidade que eu vi conversando com expositores e com o mercado de forma geral.
todos sabem, né, a complexidade que é trazer um produto controlado pelo Exército para o nosso país. Então a gente vai estar falando sobre isso. Então serão 2 dias de simpósio, onde a gente vai ter a participação da DFPC, vamos ter a Receita Federal, vamos estar com um despachante explicando como funciona todo o processo e também com o importador. Então são 2 dias de imersão que vai acontecer também pela manhã para que os nossos expositores possam participar desse simpósio, assim como os lojistas que fazem algum tipo de importação. E teremos aí o restante da programação que já logo a gente está disponibilizando no nosso site, com várias clínicas e palestras para o pessoal aí estar cada vez mais utilizando seus equipamentos com a máxima segurança. Então é isso, é mais ou menos um panorama geral que a gente está preparando para essa edição. Eu estava esquecendo de um detalhe importante, que a gente está fomentando a caça também, a caça regulamentada em fazendas de caça fora do nosso país, né? Infelizmente no nosso país a gente tem algumas restrições com relação à caça, e então a gente está montando uma área específica para apresentar essas empresas. Então a ideia é que o visitante ele entre na feira, quando ele entrar nesse espaço, ele se sentir como se ele estivesse num ambiente propício para essa atividade. Então a gente está aí com uma empresa sul-africana, estamos tentando trazer uma empresa canadense, polonesa, argentina, uruguaia, espanhola. Então a ideia é a gente ter aí uma área destinada a esse turismo da caça regulamentada, que, né, movimenta muito a economia desses países onde eles entenderam que fazendo a caça regulamentada e trabalhando a consciência dos atiradores, dos caçadores e tudo mais, eles acabam preservando muito mais a sua fauna, né? Então essa é a ideia de a gente estar colocando isso na Shot Fair. Ano passado a gente já começou a tratar esse assunto e esse ano a gente está ampliando. Então cada ano a gente vai ampliando um pouco mais essas temáticas que muitas vezes, por falta de conhecimento, são mal interpretadas. Teremos uma mesa redonda para falar sobre isso, né, com especialistas da área, desde biólogos, vão ter estudiosos desse processo da regulamentação da caça, do manejo, né, como a gente tem no nosso país o manejo do javali, como que esse animal, né, ele é introduzido na nossa natureza ali de forma descontrolada, como que esse animal acaba prejudicando o nosso meio ambiente, né? Então a ideia é a gente falar de forma muito correta e muito profissional, né, sem muito, como é que eu vou dizer assim, me fugiu a palavra aqui, mas a gente colocar realmente como essa coisa funciona e como que a gente deve tratar esse assunto, né, com muita responsabilidade. Então vai ser um debate muito, muito bacana que a gente vai ter. A gente está trazendo o John Lott Jr. para essa edição novamente, e a ideia é ter um debate com John Lott, Fabrício Rebelo, Benê Barbosa. Então a gente vai falar sobre essa nova legislação, o que a gente espera aí para os próximos anos, como que isso tudo vai funcionar no nosso país. Esse debate vai ser imperdível também, além da palestra que a gente vai ter aí com o Benê, que vai estar falando um pouquinho sobre o tema dele é, né, como sobreviver aos próximos anos, né, do mundo do tiro. Então é uma temática bem legal ali. Essas são as novidades, né, que a gente vai ter aí para a terceira edição da Shot Fair. O que tu achou, Aline? Pô, eu já quero assistir todas. Pode? Pode, claro. Esse simpósio que você estava comentando vai ser aberto ao público também? Esse simpósio, ele é aberto ao público, são vagas limitadas, tá, Aline? E a ideia, a gente entende que ele vai ter uma aceitação maior pelos lojistas e expositores, né? Mas nada impede de um atirador esportivo, né? A gente não vai estar falando muito de importação direta, né? Pessoa física, a gente vai falar muito mais sobre essa questão pessoa jurídica, né? Nada impede do público normal ali, um consumidor final, estar participando desse simpósio, tá? Eu quero ver muito essa do John Lott. Ano passado ele teve lá, né, e falou da questão do Brasil tá nessa corda bamba, sem saber, e agora ele vem num mundo completamente diferente, em menos de um ano. Eu quero ver aonde ele vai chegar, o que ele vai falar em relação ao que a gente está vivendo.
Ele até, eu conversei com ele fazem 2 semanas, e ele me mandou um Não pode artigo. dar spoiler, hein, Mauro? Não, não. Ele me mandou um artigo que deve, eu acho que não foi publicado ainda nos Estados Unidos, tá? Ele me mandou para eu dar uma olhadinha, e nesse artigo ele fala sobre os números do ano passado, né, do Brasil, o número de armas, o quanto cresceu, o quanto diminuiu a taxa de homicídio, e faz toda essa correlação, né? E muito legal o artigo dele. Então a gente está até ansioso para chegar aí o anuário de 2023 para ver qual é esse número, né? Como é que está esse número agora. Saiu o número de 22 aí de forma oficial e vamos ver o que vem pela frente após essas restrições todas aí do governo, né? Mas Seria como eu interessante, falei, a gente... Oi? seria interessante se ele conseguisse liberar logo esse artigo antes de sair desses decretos. Pode ser que mude alguma coisa, influencie em alguma coisa nos novos decretos. São dados estatísticos, né? E ele coloca, né, que o Brasil vai ser um laboratório onde a gente teve uma situação de 2019 até 2022, onde a gente vem reduzindo, né, a taxa de homicídio de 27,5%, aí terminou em 18%, né? Então, a cada 100 mil habitantes. E aí agora a gente tem uma nova mudança no controle de armas na mão de civil, né? Como que isso vai refletir nos números. Então ele até brinca ali numa aposta com vamos lá, com empresas do outro lado, né? Da esquerda aí, vamos dizer. Então ele faz uma aposta aí com essas estatísticas que a outra vertente acaba defendendo. Então eu acho que eles vão acabar quebrando a cara aí nessa estatística deles. O problema desse laboratório é que nós somos os ratos, né? Desculpa. Exato. Exatamente, né, Felipe? O problema é que a gente é o ratinho que está aí no meio, né, desse negócio todo. Infelizmente. Muito bem colocado. Tem que entrar no site, se inscrever. Sim, a gente está colocando, agora a gente disponibilizou a venda dos ingressos, então primeiro lote, né, a R$ 79,90 os ingressos dia e R$ 199,90 o passaporte para os 3 dias de evento. Então dia 2 é um dia exclusivo para lojistas, 3, 4 e 5 aberto ao público. Então nada impede do lojista participar no dia 2 e participar nos demais dias, né? As palestras, né, e o simpósio, eles vão estar na nossa programação para a pessoa se inscrever. Então a gente vai abrir um número limitado, né? Então até para conseguir aproveitar melhor ali o conteúdo, né? Então a gente não vai conseguir fazer muito grande, mas é em torno de 300 pessoas, 300, 400 pessoas. E a gente vai disponibilizar essas vagas e vamos ver como é que vai ser a aceitação. Então eu acredito que vai ser um sucesso, até pelo tema, pela complexidade que é isso, né, Aline? Eu sei que vocês, né, tu e o Rafa, também trabalham com isso e sofrem, né, com todo esse processo, é bastante burocrático. Então, eu acho que vai ser um momento de tirar dúvida e principalmente trocar ali figurinhas, né, com os outros importadores que vão estar presentes e principalmente com quem vai estar palestrando ali, né, DFPC, Receita Federal, importador e despachante, né? Como tudo isso funciona. Entendeu? Legal. Mauro, como é que está a questão das crianças esse ano, que é uma dúvida que sempre aparece? Sim, esse ponto a gente até falou um pouquinho nos bastidores ali. Falta alguns detalhes aí, precisa ser despachado pelo juiz da Vara da Infância e Adolescência de Joinville. Então a gente já teve um relatório, né, um parecer do Ministério Público. Então o juiz acaba consultando o Ministério Público em função do tipo de evento. E a gente, né, pelo que foi colocado ali, vai seguir as mesmas regras do ano passado. Então 14 anos em diante, né, acompanhado dos pais, né, o praticante do tiro esportivo, ele vai estar permitido, né, a participar da feira, entrar na feira. Então, para os menores de 14 anos, eu sei que às vezes acontece do pai não ter com quem deixar o filho e vem para a feira, a gente tem um espaço Kids bem preparado, seguro, né, para deixar o seu filho, para que você possa curtir melhor a feira ali. Então, ainda a gente não divulgou isso de forma oficial,
já estou soltando aí, né? Então mais alguns, eu acho que entre amanhã até sexta-feira eu acredito que a gente já deva ter esse alvará na mão, né? Para que a gente poder colocar exatamente como veio a recomendação do Ministério Público. Nosso entendimento é o mesmo desde a primeira edição, que o evento deveria ser aberto ao público, aberto sem limite de idade. Essa decisão está na mão dos pais, né? Mas o Ministério Público não entende dessa forma. E como somos cumpridores de regra, a gente segue o que eles estão nos orientando ali, né? Infelizmente. Mas vamos em frente, né? Não, o negócio é a gente não desistir, a gente está aí, né? Estamos trabalhando dia e noite para conseguir fazer um grande evento e colocar nossa bandeirinha ali um pouquinho mais fundo. A gente não vai desistir, né? Hoje saiu um vídeo do Benê falando sobre isso. Então esse é um momento que a gente precisa estar unido. Então quanto mais, né, os atiradores esportivos, os amantes desse setor, eles precisam, né? Seria muito importante se a gente conseguisse ter o maior número de pessoas no nosso evento. Então, ano passado passaram pelo evento 32 mil pessoas. Então se a gente conseguir superar esse número, isso mostra quanto esse mercado é forte, né, e quanto ele precisa ser respeitado. Até no meu discurso de abertura do ano passado, eu coloquei, né, que é um setor que ele é apartidário. Né? Esse é um mercado como qualquer outro mercado. Ele precisa ser respeitado de tal forma. Então a gente não precisaria estar rediscutindo essa questão de calibre, 9mm, 380, o que vai ser liberado, o que não vai ser, se a arma de ferrolho, se a arma é semiautomática. Pô, a gente não tem que discutir isso. Né? O mercado está aí, está aberto. Então a gente conseguiu sair de um número lá perto de 200 mil atiradores para próximo de 1 milhão de atiradores. Então olha o quanto a economia movimentou. No ano passado a feira gerou 120 milhões em negócios. Então tu imagina, isso num único dia. Eu acredito que esse número até dezembro deve ter chegado próximo dos 300 milhões, 350 milhões de reais de negócios que surgiram na feira e foram concretizados ao longo do ano. Então, e quantos empregos são gerados, né? Então a gente conversa com algumas empresas hoje, pô, cara, a gente já está tendo que demitir gente, a gente está se adaptando aqui a essa nova realidade, mas temos que seguir firmes. Eu acho que esse é o mote dessa edição, né? Seguir firmes. Mauro, eu acho que da mesma forma que a gente tem visto aumentar o número de participantes em competições, né? Seja por vontade dos atiradores ou por uma futura obrigação, talvez, mas eu acho que no final a gente vai acabar saindo mais unido do que estamos entrando, né? Nessa situação. Exatamente. Até esse final de semana teve o Nacional CBC, né? De 22. De calibre 22, de calibre 22, bateu o recorde, né? Foram, acho que mais de 16 mil. 16 mil inscrições. Então, pô, muito bacana. Eu até participei, eu estava em Ituporanga, na casa da minha sogra. A gente foi passar o Dia das Mães lá com a minha sogra, e Rio do Sul fica pertinho, né? Eu fui lá no clube Arena 44 e participei Tava sem meu rifle 22, atirei com o rifle do clube, fui mal pra caramba. Mas só o fato de estar lá participando, brincando e estando com vários outros atiradores ali foi muito bacana. Eu cheguei cedo lá, cara, o evento foi o dia inteiro com vários atiradores chegando, saindo, famílias indo até lá, os filhos olhando lá, os pais atirando. É muito legal mesmo. É um calibre mais inclusivo também, né, para a maioria dos atiradores. Acho que foi uma boa ideia deles. E o clube lá é bem legal, né, Mauro? O pessoal do Arena, eles foram nas 2 edições da feira, eles sempre estão presentes lá. Sim, o pessoal lá, o Diego, né, o Matheus, eles são fantásticos, né? Um clube com outdoor, né? Indoor, com uma pista muito bem elaborada, com um stand muito bem elaborado, com uma loja, com um café magnífico ali, uma localização fantástica. Então, uma estrutura muito, muito legal. A gente fez na semana retrasada, junto com o Ferrolho, a primeira competição da Shot Fair. Então, a gente criou junto com eles, né? A ideia é realmente movimentar o clube. A gente criou até um movimento que é o Vem Pro Clube. O hashtag, a gente está colocando no hashtag Vem Pro Clube. A ideia é de fomentar mesmo, né, para que os atiradores voltem a frequentar. Muitos acabam ficando com receio, né? Puta, não tô conseguindo comprar insumo para fazer as minhas munições. Então o cara fica com receio, né? E acaba não indo praticar um esporte que tanto gosta. E a gente criou essa competição, foi muito legal. Tivemos ali categoria carabina 25 metros, pistola 10 metros.
TDT, então 6 ou 7 modalidades. Teve muita participação, foi muito legal. Foi junto com o campeonato regional CBC, então foi no mesmo dia, então vários atletas estavam participando também do regional CBC e participaram da Shot Fair. Tivemos sorteios de brinde, tivemos a premiação com ingresso, com camiseta da Shot Fair. Então foi um dia, né, para confraternizar e para a gente praticar o nosso esporte ali, que a gente tanto gosta. E aí, Richard, fala um pouquinho aí, meu amigo. Oi, Aline. Ainda bem que o Felipe tá, né? Porque imagina se ele participa do CBC 22, aí ninguém ganha mais. Ah, não, é campeão na certa, né? Deixar Agora que o Mauro participou, pô, acho que eu vou participar também. Não, eu até vou tirar a luneta do meu riflezinho, vou voltar a mira aberta ali para treinar um pouquinho, para pelo menos na segunda etapa ir um pouco melhor, porque, meu Deus do céu. Eu acho que aquele rifle estava regulado para 100 metros ou 25 metros. Mas o alvo tá pequeno também, né? Eu vi uma foto ali, o pessoal tá judiando. Tá judiando. Richard, tu participa de alguma competição dessas da CBC? Como é que tá aí? Conta aí. Essa do rifle eu não participei pela questão de eu não dar conta de segurar o rifle, né? Mas fiquei na vontade. Ei, não pode atirar apoiado, né? Então não tem jeito, né? Se desse pra apoiar ali, tu mandava ver. Foi um movimento danado lá no clube onde eu tava. Que legal. Aline, e os pratos? Quebrando muito prato? tô até que tá podendo mais, mas a correria. Atirei 2 semanas atrás, fui para Piraba, no campeonato que teve. Fui para Fossa, migrei de vez para Fossa. Quem sabe aí um dia eu posso participar numa Olimpíada, vamos tentar, né? Já pensou? Talento tem de sobra, né? Obrigada. Lembra o que o Chimitão falou, né, pra ti na edição passada. Vou chorar. E Cavalini, tu já praticou alguma vez o tiro esportivo também? Já, eu sou craque, não sou nenhum fenômeno, mas sou um amante da atividade. É legal falar que essas dificuldades que a gente está passando agora, eu acredito que elas só vão fortalecer o esporte. O mundo outdoor passou por um período muito crítico, que foi a pandemia, né? A pandemia obrigou o outdoor a ir para o indoor e travou todo mundo lá por quase 2 anos. Então, você imagina a dificuldade das empresas para até hotelaria, tudo que trabalhava com atividades outdoor ficou praticamente parado há 2 anos. E com o final da pandemia, o negócio voltou e voltou mais forte do que era. Então, eu acredito que a gente superando essas dificuldades, a gente vai ter um mundo do tiro aí de volta mais forte, fortalecido mesmo, depois de passar por tudo isso. Viu? Eu também espero, eu acho que essa união que a gente tem visto, né, como o Felipe comentou, os atletas estão aderindo a essas competições de forma amadora mesmo, né? Eu também não sou nenhum fenômeno, tá, Cavalini? Acabo indo no clube me divertir, confraternizar com os meus amigos, desestressar e por aí vai. Então, eu acho que tem muita gente nesse quase 1 milhão aí de atiradores que tem essa mesma pegada, né? Então, nem todos que estão ali são atiradores de alta performance, né? Mas precisam ser respeitados de tal forma. Então, todos precisam ser respeitados. Então, e o cara inicia dessa forma. Todos aqui, o Felipe começou assim, indo para o clube de uma brincadeira, e daqui a pouco ele foi gostando daquilo, foi treinando. Hoje é um atleta olímpico. Né? Não foi diferente, né, Felipe? Tava mutado aqui. Exatamente, eu acho que o início tem que ser de forma lúdica mesmo, e aí cada um leva com a seriedade que quiser ou que puder. O importante é acho que assim, essa união que a gente tem mostrado, principalmente de janeiro para cá, vai trazer uma maturidade maior ao esporte no nosso país, né? Infelizmente, a gente não precisava ter uma restrição maior para isso acontecer, mas é uma forma que a gente vai encontrar para superar os problemas. E os expositores, a gente também percebeu isso, né? Confesso que a gente imaginou
em janeiro ali que toda essa restrição a gente ia ter mais dificuldade em estar avançando, né, e fechando os espaços com os nossos expositores, até os expositores que já participaram tanto da primeira quanto da segunda edição. E pelo contrário, a gente está conseguindo avançar com todos. Alguns pedem um pouco mais de tempo, né? O pessoal da recarga é um setor que está bastante comprometido ali. Acredito que no próximo decreto isso vai ser resolvido. O Roncalli até fez uma aposta, né, de um treinamento, de um curso dele de recarga de munição, que se não for derrubado, ele está fazendo uma condição ali muito especial desse treinamento, dessa clínica dele. Eu também acredito que o decreto vai regulamentar essa área, né? Então esse é o setor que a gente percebe ainda que pede um pouco mais de prazo para a gente poder estar avançando. E jamais eu negaria esse prazo para essas empresas, né? Então a gente está tratando caso a caso, mas o importante é que essas empresas estão conosco, estão com seus espaços reservados. Eu acredito que aí nas próximas semanas, a gente tendo o decreto, a gente vai conseguir finalizar com essas empresas. E o legal é essas empresas novas que estão vindo, né? Então o outdoor, que a gente falou no ano passado, já ainda bastante tímido, né? Esse ano já com um pouco mais de empresas. Infelizmente algumas empresas, elas eu acho que precisam ver para crer, né? Então a gente está fazendo questão de mandar um convite especial para essas empresas virem até o evento, conhecerem, participarem, conversarem. Às vezes está um concorrente dele lá, mas tem uma amizade, vai lá para puto, cara. Como eu escutei na primeira edição, né? Um amigo do tiro que acabou da feira, né? Que a gente acabou se tornando amigo, falou: pô, Mauro, eu deveria estar na tua feira. Não acredito que a gente não veio. Cara, quando sair a planta da edição da segunda edição, manda para mim. Eu falo, cara, agora eu preciso primeiro mandar para quem acreditou na primeira edição, depois eu te envio, assim que a gente estiver disponível, né? Então, é o que aconteceu nesse ano também. A gente disponibilizou a planta para todos os nossos expositores, né, do ano passado, e a gente abriu, num determinado momento, para o mercado, para quem ainda não tinha participado de nenhuma edição. Então o outdoor a gente ainda está sofrendo um pouquinho, Cavalini. Acho que se tu puder ajudar a gente um pouco nisso daí vai ser muito legal, né? Porque a ideia é que realmente esse mercado entenda, primeiro que somos, quando eu falo somos, eu estou falando dos atiradores desse mundo, né? Extremamente organizados e corretos, né? Então a gente conseguir trazer essas empresas para eles entenderem, porque algumas às vezes tem um pouco de preconceito. Fala assim, não quero vincular minha marca a um evento de tiro. Cara, não é bem assim, né? Então a tua vinda é exatamente para isso, para desmistificar isso, né? Criar essa relação e mostrar... Sinceramente, não acredito que exista esse preconceito, porque quem trabalha sério com outdoor sabe da sinergia que o público outdoor tem com o mundo tático. Então não acredito que tenha esse trauma. Eu acho que é uma questão das pessoas tomarem conhecimento disso. A gente vem aí órfão da Adventure Fair há uns 4, 5 anos. A tribo de aventureiros não tem mais uma casa já há um bom tempo com a extinção da Adventure Fair. E eu acho que a Shot Fair pode vir a ser essa casa dos aventureiros futuramente, começando nessa edição e a partir das próximas fazendo um trabalho bacana de divulgação e de conscientização. Mas, sinceramente, não acredito que haja nenhum trauma ou algum preconceito, porque é uma feira de mundo tático ou de tiro. Se você hoje um comerciante do setor outdoor, você tem que saber que é um público que conversa muito bem com o público tático, se não for muitas vezes o mesmo público. Exato. A casa está aberta para essas empresas, né? A gente está aberto para essas empresas e a ideia, e para esse setor inteiro, como tu comentou, né? Então, venham, né? Até o praticante ali do outdoor, né? Venha para a feira, compareça no evento, até para mostrar para essas empresas que estão conosco, falou assim, cara, realmente o evento ele é pensado também para esse setor. A gente ainda não está 100%, mas eu acho que 99% a gente vai ter uma parede de escalada lá no evento, tem várias áreas ali que a gente está tentando bolar para ter essa conexão com o outdoor. Então essa é a nossa ideia. Essa é a nossa ideia.
E tem Que muitas mais? empresas, como a própria Marte, ela tem as duas partes, e eu acredito que, sabendo que a gente vai ter uma inclusão maior do outdoor, ela vai trazer mais produtos outdoor para a feira. Então, eu acho que não, a exemplo da Marte, outras empresas também farão isso, né? A gente teve na primeira edição, a gente falou muito sobre o tiro esportivo, falamos sobre o tiro olímpico, né? As PCPs, as pistolas e rifles de ar comprimido, airsoft. E a gente começou tímido também na primeira edição. Essas empresas não acreditaram tanto. Na segunda edição já vieram com mais força. Nessa edição estão vindo com mais força. Então eu entendo também que é um movimento gradativo, né? Então essas empresas Claro. mas eu quero que elas venham, nem que venham num espaço menor. Tem algumas que falam, não, se for para aí eu quero um espaço grande. Mas cara, beleza, então eu tô aberto para te vender um espaço grande, mas se tu tá um pouco inseguro, pega um espaço um pouquinho menor, vem para a feira, mas não deixa de participar, né? Mostra a sua marca, mostra o seu produto, um público extremamente qualificado que está no evento. Então a gente faz essa análise do perfil do visitante da feira, é um público extremamente qualificado. Ano passado eu conversando com o CEO da IWI, ele falou para mim, estou impressionado com a qualidade do público que frequenta o teu evento, né? São pessoas que realmente vêm para o evento para fazer negócio, né? Para entender do produto, para buscar conhecimento, não é o buscador de brinde, não é aquele cara que só vem aqui para ocupar o nosso tempo, mas realmente para fazer negócio. Então esse é o perfil do nosso cliente, né? O perfil do nosso visitante. Isso desde a primeira edição. Então é isso que a gente tem passado para os expositores de outdoor, para eles entenderem essa temática do evento e principalmente o perfil do nosso visitante. Então a casa está aberta para eles. Se tu puder dar uma forcinha lá, Cavalinho, eu agradeço bastante, viu? Com o maior prazer, já estou empenhado nisso e pode contar comigo. Fala aí, Charles. Tá um pouquinho mais calmo agora? Tava nervoso no início. Ansiedade aqui é no 12. Ansiedade aqui é no 12. Mauro, Oi. esse ano vão ser os 20 mil metros quadrados de feira, como é que a gente vai estar, ou na organização? Tá. Ano passado a gente teve a praça de alimentação dentro da exposição, né? Então a praça tinha 1.200, 1.400 metros quadrados. A gente retirou a praça de alimentação de dentro da feira. Então aquele espaço ele está sendo preenchido com estandes e a praça de alimentação ela vai estar anexo a toda dentro da área de convenção, né, do evento. Então a pessoa não vai precisar sair da Expoville para fazer a sua alimentação. Ela vai fazer a alimentação dentro da feira. A diferença é que a gente não colocou dentro da área de exposição. Então em outro espaço onde vai ter a praça de alimentação. Daí que chegamos aí os 185 estandes. É bastante. Muito bom, hein? É bastante. Temos muito trabalho. Foi ontem, se eu não me engano, a gente esteve na Expoville fazendo algumas medidas e mexendo, alinhando alguns pontos com relação ao fluxo, né, de entrada da feira, saída da feira. Aí eu fui no pavilhão, estavam fazendo uma limpeza geral lá no pavilhão e a gente pôde, ele vazio, né? Tu chega lá e fala, tu se assusta com o tamanho daquilo, né? São quase 12 mil metros quadrados de área livre, né? Sem coluna nenhuma, né? Então é um vão livre grande e a gente, quando preenche aquilo tudo com estandes, né, é muito legal. A gente está... algumas coisas que a gente viu na SHOT Show, né? Até me lembrei agora. Esse ano eu e a Simone a gente foi até a SHOT Show. Foi uma experiência muito legal. Eu tentei ir nos últimos anos e não consegui em função da pandemia, depois do visto, aquela coisa toda, não deu para a gente conhecer a feira. Foi a feira que a gente se baseou, né, quando pensou na SHOT Fair, lá em 2020, mais ou menos. A gente começou a pensar na SHOT Fair, para 2021 a gente conseguir executar. E a gente viu lá, foram uns espaços mais compactos para dar oportunidade para empresas que estão iniciando no setor, né, estarem presentes na feira. Então ficam com um valor mais acessível. Então a gente tem estandes de 6 metros quadrados, que a ideia é um armeiro estar lá presente, um cuteleiro estar presente, né, um despachante.
Então, às vezes, uma empresa que desenvolve um determinado produto para um tipo de arma. Então, isso a gente viu lá na SHOT Show. Isso é muito legal que acontece lá. Então, tem um andar inteiro dessas pequenas empresas expondo os seus produtos. Então, a gente também criou uma área dentro da SHOT Fair para isso, né, para essas empresas que estão iniciando no setor estarem divulgando os seus produtos. Então, a cutelaria é uma área que a gente viu também, que gosta, né, e está muito atrelada a esse setor, né? Então eles querem estar conosco, e às vezes o espaço de 16 metros quadrados, que era o nosso menor stand, ele fica muito grande para essa empresa e obviamente acaba ficando um pouco mais pesado financeiramente para ele, e ele não precisa de todo esse espaço. Um espaço de 6, de 8 metros quadrados já é o suficiente para ele expor os seus produtos, né? Então a gente está trazendo alguns cuteleiros para cá. Além do Sandro Bueck, que vai estar conosco pela terceira vez, falando sobre cutelaria, dando clínica de cutelaria, forjando faca na hora lá, né? Então ele gosta de fazer isso, dá marretada lá. Ano passado a gente colocou ele para fazer uma palestra, né? Esse ano a gente está inovando, a gente está fazendo a palestra dele dentro do espaço de forja dele, então tem os horários marcados onde ele está forjando. Ele vai ter o microfone, vai estar conversando com o pessoal, explicando o que ele está fazendo. Então, às vezes, lá dentro do centro de convenção, ele não conseguia forjar. Ali fora, onde é o espaço dele, ele está forjando e vai estar passando dicas aí de afiação e tudo mais para o pessoal. Então, a gente está bastante ansioso aí por essa participação dele também, dessa forma um pouquinho diferente. Legal. E o pessoal da taxidermia? Então, o pessoal da taxidermia, a gente teve o ano passado com o Fernando, da Taxidermia BR. Infelizmente, ele não vai estar no Brasil nesse período. Ele vai estar numa caçada fora. Mas ele me garantiu que ele vai conseguir alguns dos belíssimos troféus, né, que ele produz, para estar abrilhantando aí a nossa área de caça. Então a gente está sempre em contato, ele aqui de Curitiba, né, então muito pertinho, a gente vira e mexe, está conversando. Então ele está conversando aí com algumas pessoas para estar disponibilizando esses troféus para a gente estar demonstrando que a ideia é essa, né? O visitante chegar, ele vai lá no stand, por exemplo, da África do Sul, conhece o processo, entende como é que funciona, ir para a África, e depois ele vê o resultado final ali, que é o troféu, né? Então, ano passado eu tive essa experiência de ir até a África do Sul com o Fernando, caçar lá. Olha, quem não foi ainda, vale muito a pena, é uma experiência fantástica. A gente atira com os calibrão, bem legal lá, e vale muito a pena, viu? Foram 10 dias de muita aventura, andando, caminhando pela savana africana, foi muito legal. A gente viu muito animal, tem muito animal lá. E o atirador, o caçador, ele é muito bem recebido na África, né? Isso que é legal. Desde tu chega no aeroporto, eles te tratam super bem, tu chega no restaurante, eles te tratam super bem. Se eu não me engano, a economia da África ali gira em torno de 60% ou 70% vem da caça, né, da caça legalizada. Então, esses países conseguiram aprender com isso e estão movimentando a sua economia e, principalmente, preservando os animais, né? Então, às vezes parece uma utopia, né? Pô, mas o cara caça e como é que preserva? Não, preserva bastante, né? Porque o animal tem um valor. Então, não é um animal que é descartado, né? A gente pensasse isso no Brasil, talvez a gente não teria problemas aí de extinção, ou então às vezes uma onça pintada sendo caçada aí por uma mixaria, né? Eu acho que seria muito mais preservado. Assim como acontece na pesca esportiva, né? Quando a gente fala em pesca esportiva, a pesca ela aprendeu com isso. Hoje tu vai pescar numa região lá do Amazonas ou vai para o Tocantins, os próprios ribeirinhos ali preservam os animais porque eles sabem que ano que vem ele vai ter novamente aquele cliente porque tem um belo troféu lá para ele para ser pescado. Então a ideia, eu acho que da caça regulamentada é a mesma. E a gente já teve isso no nosso país, né? A gente já teve a caça regulamentada. E esse painel que nós vamos ter na SHOT Fair esse ano, com alguns nomes bastante significativos desse meio, vão falar sobre isso. Eles vão falar como era isso no passado, né? Como que funcionava no nosso país a caça regulamentada, para o que a gente tem hoje e onde a gente pode chegar, né? A importância de a gente fazer esse controle, né? E como a gente poderia estar fazendo isso e aproveitando isso para preservar ainda mais a nossa fauna. Essa é a ideia.
É um Bem legal meio você falar. bem legal e pouco explorado aqui, né, assim, atualmente. Bem pouco. A Argentina, Felipe, ela com todas as dificuldades que eles estão passando por lá, os fazendeiros, né, os proprietários de terra lá, eles conseguiram perceber e se adaptar a isso e estão criando várias fazendas de caça regulamentada e está movimentando bastante a economia. Tem muito brasileiro indo para lá, assim como na África. Na África, olha, acho que é o segundo ou terceiro país com maior volume de caçadores que vão por temporada. Então, olha só o dinheiro que a gente acaba deixando lá naquele país. Então, se a gente conseguisse Uhum. criar leis aqui, regulamentar tudo isso, quem sabe esse valor também ficaria aqui. A gente estaria trazendo um turismo para cá também, né? Ah, legal, E é interessante isso. super importante, né? A preservação desses bichos acaba com problemas nas fazendas, acabando as lavouras. Muito importante, a gente tem que realmente trazer luz para as pessoas entenderem o que é a caça, Sim. né, e o que ela pode trazer benefícios não só para o país, mas de modo geral, né, para as lavouras, para o fazendeiro, para o país de modo economicamente falando. E o quanto isso atrapalha, né? Se for pensar, né? O quanto isso atrapalha, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, com um estudioso, ele falou, Mauro, e os parques nacionais, né? Os parques estaduais, esses parques, como é que eles estão? Eu acho que o javali já está inserido nesses parques também. E lá ninguém consegue entrar para fazer o controle dessa espécie. E ele está destruindo tudo lá, né? Então daqui a pouco a gente vai estar sofrendo, ou se já não está sofrendo, dentro desses parques, perdendo ali fauna e flora em função desse animal que está descontrolado, né? Então, infelizmente, é como tu falou, algumas pessoas não entendem esse processo, acham que é uma sacanagem isso que acontece, né? Mas eu sempre falo, né, que é a falta de conhecimento. Então, a feira ela tem esse propósito, né, que é trazer o conhecimento, mostrar o uso seguro dos equipamentos, de que forma que a gente tem que fazer isso, é desmistificar todo esse cenário, todo esse mercado que envolve o mundo do tiro esportivo, né, desde a legítima defesa e por aí vai, né? Então, como que a gente trata tudo isso? Essa é a ideia da feira, né? Então, a gente sempre quando eu estou pensando lá na programação, todo o time ali, ele sabe, né, todos sabem aqui o propósito da feira, o porquê que ela nasceu, qual que é o objetivo, e a gente não abre mão disso, né? Então, toda a programação ela é pensada e baseada nisso, né? Então, essa é o que nos move aqui dentro. É isso que nos move aqui dentro da empresa, né? Bom, Legal. turma, a gente está Mas, chegando aí quase uma hora de live. Querem comentar mais alguma coisa? Que vocês... Estou à disposição aí se vocês quiserem fazer algum questionamento. só queria lembrar e como é que vai estar esse ano. A Shot Fair sempre disponibiliza no site deles, né, de vocês, da questão de hotéis, como chegar na feira, mas esse ano que a gente tem que trazer pessoas novas para ir à feira, para conhecer, como é que elas sabem onde vai ter, hotel perto, como chegar em Joinville da melhor forma. Então, a gente disponibiliza no nosso site a relação de hotéis, né? Eu não falo em hotéis parceiros, mas a gente, todos, né? Todos os hotéis da cidade são nossos parceiros, então a ideia é realmente pulverizar. A gente acaba ocupando aí 100% da hotelaria da cidade e até mesmo de cidades próximas. Então, não deixe de fazer a sua reserva do seu hotel com antecedência, se programe. Então, a feira, a gente já lançou ela no ano passado, que seria em agosto, né, de 2 a 5 de agosto. Agora a gente está disponibilizando a venda dos ingressos. Eu sei que muitos acabam esperando essa questão da venda do ingresso para estar fazendo as suas reservas, comprando passagem aérea, mas quanto antes você fizer, melhor. Garanta lá o primeiro lote, garanta a sua passagem aérea. Esses dias a gente fez uma cotação de uma passagem de São Paulo para Joinville, deu 300 reais e de volta, então 370 reais para ser exato. Então é um preço muito acessível, né? De São Paulo aqui, uma hora e pouco de voo. Então dá para se organizar, né? Então não deixe para a última hora, porque realmente na semana do evento, no mês ali no final do mês de julho, os preços
acabam subindo e muito, né? A gente lembra no ano passado de passagem sendo vendida a R$ 2.000 de São Paulo para Joinville. Então olha o absurdo, né? Então, se a pessoa que se antecipa, ela consegue comprar aí a R$ 300, R$ 400. A gente tem o aeroporto de Navegantes, que fica muito próximo de Joinville, e o aeroporto de Curitiba, além do aeroporto da cidade, né? Então tem aí cidades próximas, né? Jaraguá do Sul, Itajaí, Balneário, não é nada muito distante. Com certeza é mais rápido às vezes tu fazer esse deslocamento do que tu sair da tua casa em São Paulo até o teu trabalho, né? No horário, dependendo do horário que tu for fazer esse deslocamento. Então a gente disponibiliza sim no site, tá, Aline? A questão dos hotéis, e a gente está sempre disponível, né? Então o pessoal no escritório, a gente tenta ser o mais rápido em responder. Então, quando alguém faz algum tipo de questionamento para a gente, tanto no WhatsApp, no nosso e-mail, no nosso Instagram, a gente sempre tenta responder o mais rápido possível para não deixar ninguém sem resposta. A ideia é que todos venham para o evento esse ano, venham com vontade, venham com ânimo, porque a gente precisa mostrar isso para o mercado. Esse é o grande mote de 2023. Mauro, e a data limite para expositores? Assim, a gente precisa, né, de algumas, como todo evento ele precisa ser aprovado, né? Então a gente já tem as plantas, já tem tudo isso aprovado junto aos órgãos competentes. Então a gente sempre pede ali no mínimo com 30 dias antes a gente conseguir ter a definição do expositor, é o ideal. Até porque menos tempo que isso, ele acaba correndo um sério risco de não conseguir fazer todo o processo que ele precisa para estar expondo. Desde a construção, né, do stand, a questão se for um produto controlado, né, que ele precisa pedir autorização no Exército, então tem toda uma tratativa ali que precisa ser feita. E eu acho que com 30 dias até é o suficiente, tá? Com 30 dias antes ali seria o tempo limite para a gente estar finalizando aí com algum expositor. A não ser que seja um expositor que não vá usar, por exemplo, né, que ano passado nós tínhamos a Jeep que estava expondo os seus veículos, né? Então ele não tem muita construção de stand e tudo mais, né? Não é um produto controlado, então fica, às vezes, 15 dias antes a gente consegue estar disponibilizando um espaço, mas quanto mais cedo, melhor. Claro. Então é isso, pessoal. Pode Queria falar, pedir Aline. Eu tenho que sair agora com 8 horas. Sim. Só queria pedir licença primeiro, agradecer mais uma vez de ser a embaixadora. Fico muito feliz com os novos amigos que fazendo aqui. Felipe Vu também, meu grande amigo, você também. Mas eu só queria dar uma coisa da importância do tiro no meio esportivo. Nossa primeira medalha olímpica no esporte foi dentro do tiro esportivo. Então, primeira medalha de ouro, né? E eu acho que não tem ninguém melhor aqui para falar do tiro olímpico do que o Vu. Ele falar um pouquinho para a gente qual a expectativa para ele para as próximas Olimpíadas, tudo que a gente tem vivido, o que está impactando no calendário dele, impactando na vida dele como atleta. E queria aproveitar e já deixar um beijo enorme para todos vocês e agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui. Que ótimo, Aline. Obrigado. A gente já está aí também se encaminhando para o finzinho da nossa live. Eu acho que o Felipe ele pode, né, concluir se despedir do pessoal. Quando ele for se despedir, já passar essa impressão, né? Mostrar para o público aí o que ele está passando com esse processo todo. Mas a gente está se encaminhando, então acho que se cada um puder falar aí as suas considerações finais, eu agradeço. Obrigado, Aline, né, por estar conosco novamente. É um prazer enorme tê-la aqui na nossa terceira edição. Grande abraço aí, Rafa, que eu sei que tu está do lado dela sempre, né, apoiando e cuidando dessa menina. Cavallini, é contigo, meu amigo. Quero dizer que é uma grande honra de participar e eu tenho certeza que todo o público outdoor e todo o mercado outdoor vai abraçar a oportunidade da feira. Eu vejo isso como uma saída muito importante para o mercado outdoor. A gente precisava
de uma feira que a gente pudesse ser representado, e eu acho que a Shot Fair veio para isso. Obrigado, estou muito honrado pelo convite também, não só de fazer parte da Shot Fair, mas como estar num time tão bacana como esse de embaixadores que vocês têm. Valeu. Obrigado, Cavalini. Muito obrigado mesmo, viu? Vai lá, Richarles. Obrigado. Quero agradecer pelo convite. Eu não esperava receber um convite desse nunca. Ano passado eu tive na Shot Fair como palestrante, esse ano como embaixador. E que o tiro esportivo na inclusão cresça durante e depois a feira, que ajuda muito. Legal, meu querido. Muito obrigado, viu? Vai lá, Felipe. Fala um pouquinho aí, cara. Então, primeiro, respondendo a questão que a Aline falou, desde o do final do ano passado, no começo desse ano, o nosso meio a gente fica bem preocupado, principalmente com relação à quantidade de munição. Acho que é o que mais atrapalha a gente, porque a gente usa um volume de munição muito grande, né? Sei lá, 600 munições por craft é nada. Eu gasto isso em 2 dias de treino, pra vocês terem uma ideia. Eu estava agora no Azerbaijão, eu levei 1.200 tiros e voltei com 100 em 10 dias. Né? Então é muito pouco. Como, né, aí o pessoal fala, mas você pode pedir autorização. Posso, mas demora 1 mês, 2 meses. Né? Então é tudo muito complicado e a gente fica triste que tenha que ter uma burocracia a mais para a gente poder representar o próprio país. Né? Então é uma coisa que não faz muito sentido e é contraproducente, na verdade. Mas sobre a feira, fico feliz de fazer parte desse time de embaixadores. Sejam bem-vindos, né, Cavalini, Richards. Contem conosco aí, né, qualquer dúvida que vocês tenham. Vocês vão ver que é pesado lá, viu? Até eu emagreci um pouquinho, só de expandir lá. Mas sejam bem-vindos e muito obrigado pela oportunidade. Legal, Obrigado. legal. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo, né? Eu sei a tua agenda é bastante corrida, os teus treinamentos são intensos, mas tu conseguiu ainda tirar um tempinho para estar com a gente hoje e para estar conosco esse ano aí de Shot Fair 2023. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a todos que estiveram conosco até agora, né? Fiquem à vontade para colocarem perguntas, a gente vai estar respondendo a todas. Caso alguém tenha alguma coisa que queira pontuar e queira entrar em contato conosco, dentro do nosso site tem o nosso WhatsApp, nosso e-mail, e é isso aí. Obrigado. De 2 a 5 de agosto, Shot Fair Brasil 2023, dia 2, dia exclusivo para os lojistas, 3, 4 e 5 aberto ao público. Primeiro lote já está disponível no nosso site, shotfairbrasil.com.br. Não deixe de comprar o seu ingresso com desconto. A gente está fazendo o mesmo preço do ano passado, então a ideia realmente é que a gente supere o número de 32 mil pessoas que passaram pelo evento no ano passado, que a gente consiga chegar aí aos 40, 38, 50, o número que for, mas que a gente consiga superar esse número. Legal? Logo mais a gente vai estar trazendo mais novidades, sigam as nossas redes sociais, em breve a gente vai estar disponibilizando toda a programação, né, de tudo que vai acontecer no evento, as demais palestras que já fazem parte do ingresso, né? Então, segue as nossas redes sociais, quem não está seguindo ainda, e qualquer coisa é só entrar em contato. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.